boa tarde. Eu me chamo Renata Martins Vasconcelos. Estou escrevendo em parceria com José do Carmo Alves Siqueira. Nós somos do programa de pós-graduação em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás. Então, nós somos do Brasil, de Goiás. Além de mestranda, eu sou advogada e também aventuro nessa docência. Eu ministro aulas no Centro Universitário de Mineiros, Unifines. Mineiros fica também em Goiás, no sudoeste goiano. E estamos aqui em busca de mais conhecimento. Para isso, estamos abertos às críticas. Nós propomos falar sobre o acesso à terra no Brasil. Não é um tema novo, mas é um tema que precisa, e sempre, na atual conjuntura que nós vivemos, política e econômica, ser tratado. Mais uma vez, então, retornamos a esse tema. Porque não tem como nós estudarmos, que é o objeto de nosso estudo, meu e do meu orientador, Dr. José do Carmo, falar de justiça social, falar de partida, né, na igualdade na partida, para a gente tratar de um tema tão difícil para o Brasil, que está nos acompanhando desde o nosso nascimento, que são as desigualdades sociais. E a desigualdade social no Brasil passa pelo acesso à terra. Por mais que, às vezes, a princípio, nós entendemos que a desigualdade, sempre vem à nossa cabeça a questão urbana, a desigualdade, quando vem à nossa cabeça a questão urbana, é devido principalmente à dificuldade e ao acesso à terra. Provém de lá. Então, o nosso trabalho é acesso à terra no Brasil, hegemonia histórica e contrapontos entre justiça social, dignidade humana e desenvolvimento socioeconômico. O objeto da pesquisa é o acesso à terra no Brasil, a partir da hegemonia histórica e os contrapontos entre justiça social, dignidade humana e desenvolvimento socioeconômico. Historicamente, o acesso à terra, efetivado como exercício concreto do direito de propriedade rural no Brasil, é marcado pelo patrimonialismo e uma indefinição entre público e privado. Tendência, conforme o professor José de Souza Martins, ele enfatiza essa questão público-privada e a questão do acesso à terra, é uma tendência latifundista da propriedade da terra. Continua a reger os fundamentos da política brasileira, limitando o desenvolvimento socioeconômico e político, fruto de uma sociedade de história lenta. A constitucionalização da função social da propriedade agrária, que tem intrínseca ligação com os direitos humanos, tornaram-se mais aprofundada. No entanto, conforme leciona o professor Siqueira, existe uma distância abissal entre a promessa constitucional e a distribuição de terra no Brasil. Trouxe alguns números para demonstrar isso que nós estamos estudando. O censo agropecuário realizado em 2017 pelo IBGE mostra o seguinte, e nós concluímos o seguinte com o censo. Os latifundiários com terra acima de 2.000 hectares, que são apenas 15 mil fazendeiros, detêm 98 milhões de hectares. Já os estabelecimentos rurais de menos de 10 hectares ocupam menos de 2,7% da área. Os estabelecimentos de mais de 1.000 hectares, que correspondem a apenas 0,91% dos proprietários, menos de 50 mil, concentram mais de 43% da área agricultável, cerca de 146 milhões de hectares. As desigualdades se estendem aos números sobre ocupação da mão de obra no campo. A agricultura familiar, que detém cerca de 24% das terras, ocupa 75% dos trabalhadores do campo. O setor patronal, que tem quase 75% das terras, ocupa apenas 25% da mão de obra. Daí nós já vimos os números desiguais. Continuando,
A Oxfam Brasil, agora em 2018, conclui: menos de 1% das propriedades rurais concentram quase metade de toda a área rural no Brasil. Por outro lado, quase 50% das propriedades do país têm tamanho inferior a 10 hectares e ocupam apenas 2,% da área rural total. As desigualdades no acesso à terra no Brasil são gigantescas, com graves consequências para o desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza. A má distribuição de terras e de recursos agrícolas está diretamente ligada à extrema pobreza, em que se encontram milhões de brasileiros. Quanto menor a concentração de terras, melhores são os indicadores sociais. Seguindo esses números, nós questionamos o seguinte: em que medida o acesso à terra pode ser discutido com base no paradigma dos direitos humanos, a partir do enfrentamento crítico ao patrimonialismo e ao monopólio da propriedade rural, que marca, historicamente, o Brasil, em busca de uma concretização de uma justiça social? Partindo deste questionamento, nós construímos o nosso estudo partindo de um objetivo geral, que é discutir o acesso à terra de forma ampla e compatível com a ordem jurídica que decorre do Estado democrático e constitucional de direito. A partir desse objetivo geral, construímos os objetivos específicos, quais sejam objetivos para responder este questionamento. A pesquisa tem como objetivos específicos analisar o ordenamento jurídico brasileiro a partir das noções de função social e de como essa determinação constitucional funciona para além de limitar o direito de propriedade e, consequentemente, o efetivo acesso à terra. Segundo, destacar a legitimação dos movimentos sociais do campo, enquanto expressão de resistência ao domínio histórico existente no Brasil, de grupos que concentram a propriedade rural, os quais se sustentam no fundamento de proteção ao direito de propriedade assegurado na Constituição. E, por último, discutir como o cenário político e socioeconômico continua a desempenhar influência no acesso à terra, especialmente a partir da dinâmica transacional que marca o seu acesso com a estrangeirização e as disputas territoriais. Para isso, usamos os estudos do professor Sérgio Sauer. Os nossos estudos baseiam-se, principalmente dividido entre introdução e conclusão, em 3 capítulos. O primeiro, função social da propriedade e dignidade humana na Constituição Federal. Nós temos o segundo, a legitimação dos movimentos sociais do campo enquanto expressão de resistência ao domínio histórico existente no Brasil. Terceiro, nós temos os cenários políticos e socioeconômicos e sua influência no acesso à terra. Nosso trabalho conclui-se-á que o acesso à terra e a proteção da propriedade estão vinculados aos aspectos históricos, sendo certo que a sua atual feição é incompatível com os objetivos de um Estado democrático de direito, tendo em vista seus vetores fundantes, como a justiça social e a dignidade humana. Finalizo a minha apresentação com as palavras de Martins, José de Souza Martins. Fome e sede de realização democrática das promessas da modernidade, do que ela é para alguns e, ao mesmo tempo, apenas parece ser para todos. A modernidade anuncia o possível, embora não o realize. Obrigada pela atenção.